partir de agora, você está acompanhando o programa Prosperidade com Deus. E com certeza há pessoas agora me assistindo que se encontram num momento muito difícil, o momento das dívidas. Pessoas que se encontram endividadas, pessoas que se encontram com muita dor de cabeça por causa dos problemas financeiros. O que se passa na cabeça de um endividado? Se você se encontra assim, você pode responder a essa pergunta. E eu acredito que não são coisas boas, porque nós temos visto mais e mais pessoas se afundando nas dívidas e uma coisa puxa a outra. Por causa das dívidas, relacionamentos que são destruídos, pessoas que se afundam nas drogas, nos vícios e ao invés de melhorar, cada vez piora mais. Mas existe uma saída, basta você continuar assistindo o programa que nós vamos mostrar para você. Depois dessa matéria, uma história que vai mostrar que é possível sim dar a volta por cima. A maioria dos brasileiros até tenta manter as contas em ordem, mas entre a vontade de controlar o orçamento e a realidade da renda apertada, o desafio é grande. Uma pesquisa feita pela Febraban mostra que 40% dos brasileiros admitem que entendem pouco de educação financeira e 15% confessam que não entendem nada. Mesmo assim, o cuidado com o bolso existe. 55% das pessoas dizem que ficam de olho nos gastos do dia a dia, mas o esforço nem sempre é suficiente. O uso do crédito é uma realidade para muitos. 66% dos entrevistados disseram usar algum tipo de cartão de crédito, muitas vezes como forma de complementar a renda no fim do mês. Só que guardar dinheiro ainda é um privilégio distante para muita gente. 1/3 dos brasileiros afirma que não consegue poupar simplesmente porque a renda não permite. E o endividamento já virou rotina. 39% estão no vermelho e quase 1/4 acredita que vai terminar o ano devendo ainda mais. O levantamento revela um retrato de ansiedade. Para muitos brasileiros, o dinheiro se tornou sinônimo de estresse, medo dos imprevistos e frustração por não conseguir fazer planos. Num país onde o orçamento vive no limite, a educação financeira continua sendo um desafio. Aqui comigo nos estúdios o pastor Igor, e pastor Igor, com certeza muitas pessoas estão assim, endividadas, com a cabeça a 1000 por hora, a dor de cabeça, a famosa dor de cabeça por causa das dívidas. E infelizmente muitas pessoas se encontram assim. Bom dia. Bom dia, pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Muitas são as famílias brasileiras que estão nessa condição. E junto com a humilhação, a vergonha, vem a insônia, vem a depressão e tantas outras situações que afligem a vida de um endividado. Você está nessa condição? Nós temos a solução para você. Se você estiver conosco nesta segunda-feira, fazendo aliança com Deus, Deus vai abrir os teus caminhos para que você saia dessa condição que você tem vivido. Imagine você viver endividado. Pior do que uma pessoa endividada, são duas. Essa é a história do Rodrigo e da Aline. Eles chegaram ao ponto de estar no fundo do poço. A famosa expressão, nós chegamos ao fundo do poço. Mas depois que chega, o que fazer? Dá para resolver? Dá para sair das dívidas? Eles foram entrevistados pela nossa repórter e vão contar para você agora se é possível ou não reverter essa situação. Assista com muita atenção. Olá para você que acompanha o nosso programa. Caminhos fechados, negócios travados e uma vida financeira limitada. Este é o quadro de milhares de trabalhadores e não era diferente para o Rodrigo e a Aline. E eles vão contar essa experiência. Olá, sejam bem-vindos. Era isso mesmo? É isso mesmo. A nossa vida era cheia de dificuldades. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me dedicasse, mas as coisas não davam certo. Eu acumulava dívidas, os negócios não davam certo, sabe? Começava uma loja, dava tudo errado, tudo dava errado, sabe? Começava uma venda de bijuteria, por mais que eu fosse boa vendedora, me considerava, mas as coisas não fluíam. Eu só gerava mais dívidas, eu ficava pior do que eu começava. E eu, na construção, passava muito dinheiro em minhas mãos.
dinheiro mesmo, só que não ficava com quase nada. Não conseguia entender para onde que ia aquele dinheiro. Chegava no final do mês, fazia as contas e falava, poxa, para onde foi? Era um mal que tinha ali que eu não sabia para onde ia. Era um esforço que não tinha nenhum resultado. Não, e por mais que sim, às vezes eu pensava assim, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter 2 empregos, eu preciso trabalhar de carteira assinada e vender outra coisa por fora para complementar. Eu achava que era isso que faltava, sabe? E aí eu trabalhava mais, mas parecia que ficava até pior, mais cansada e com menos dinheiro. E eu, na construção, na época, buscava mais contratos, pensando que um fosse sanar o outro. E no momento eu cheguei, tinha mais de 8 contratos em minhas mãos e o dinheiro que é bom não sobrava nada no final do mês. E eu pagava todo mundo, o dinheiro evaporava e eu ainda com dívida. Sem nome, sem cartão, sem, sabe, sem nada. Eu comprava sempre tudo à vista porque eu não tinha crédito no mercado. Cheguei de pegar dinheiro com agiota, com banco, não tinha mais nem condições de pegar em banco, já estava tudo estourado. Então, isso fui até os agiotas para pegar dinheiro na época. E eu cheguei a acumular uma dívida de mais de 100 mil reais em bancos. Só para a gente entender, na época que vocês enfrentaram as dificuldades, vocês não se conheciam. Vocês se casaram e aí vocês começaram a lutar juntos para mudar essa realidade na reunião da prosperidade com Deus. Sim, na época, quando nós nos conhecemos, eu era funcionária de uma empresa, mas assim, não tinha, estava com a vida totalmente enrolada. E aí ele também estava recomeçando a vida. E aí foi assim que nós nos conhecemos. Ele estava com vários problemas, né? E aí juntos fomos lutando. Eu tinha saído de um relacionamento, um casamento, e saí sem nada. Deixei tudo para minha ex-esposa, né? E aí, quando eu conheci a Aline, eu falei, olha, você quer? Eu tô sujo, com o nome sujo, fui sincero com ela. E ali ela acreditou e começamos a nos conhecer, aí veio o casamento e começamos a colocar em prática as palestras. E nas reuniões da prosperidade com Deus, vocês fizeram um pacto, uma aliança, e eu quero saber como é que está a vida de vocês hoje. Eu que era funcionária, né, tinha uma dívida de mais de 100 mil reais, não tinha cartão, né, estava com a vida totalmente enrolada. Hoje, graças a Deus, isso mudou, né? Hoje nós dois fazemos as palestras, participamos, né, dessas reuniões e obedecemos em tudo, né? Hoje nós temos a nossa empresa, nós temos mais de 10 funcionários, nós temos outros empreendimentos, né? Então, graças a Deus, a empresa, nós abrimos no ano da pandemia, no ramo de educação, e mesmo assim Deus foi com a gente em todo aquele momento. E conseguimos sobressair mesmo em algo que foi tão penalizado. E imagina agora, né, que já acabou e a gente está crescendo a cada mês, a cada dia, a gente tem evoluído na empresa e nos negócios. Eu tinha uma dívida de mais de 300 mil, consegui regularizar essa dívida nesse decorrer do prazo. Falta ainda quitar alguma coisa, né, mas é muito pequena em relação ao que eu devia. Consegui negociar com meus funcionários, com meus clientes, com os fornecedores que eu deveria, né? E fácil não é. A luta é diária, a gente tem luta diariamente, mas a gente tem a certeza do que nós aprendemos, a gente tem colocado em prática e tem dado resultado. E nós não perdemos nenhuma palestra, né? É algo que isso é um pacto mesmo. Mesmo quando nós estamos em viagem, nós participamos. Onde nós estamos, nós participamos. Não deixamos de participar. Nós aprendemos a priorizar, né? O que é o primordial para nós. E aí nós começamos a obedecer. E hoje, qual foi, assim, dá para pontuar, qual foi a principal conquista de vocês? Olha, hoje, além dos negócios indo muito bem, graças a Deus, mas o nosso casamento, mas nada se compara ao que nós recebemos, que foi o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vida, Ele que dá a clareza do que nós estamos fazendo, Ele que nos dá força nos momentos difíceis. Então, nada se compara ao Espírito Santo. Nenhum bem, nada se compara a Ele. O Espírito Santo é o nosso maior bem que nós temos hoje.
Rodrigo e Aline, muito obrigada por compartilhar com a gente a história de vocês. Nós que agradecemos. E se você também quer uma transformação de vida, faça como eles. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. E se você se encontra numa situação de desespero, agradeço aí à repórter, a eles que contaram o testemunho, viu como dá para mudar esse desespero, essa angústia, essa situação? No final do programa, inclusive, nós vamos fazer uma oração por você. Se você não consegue esperar até segunda-feira, nós já vamos fazer essa oração e o Bispo Sérgio Mota tem esse recado para dar para você. Graças a Deus, pastor, hoje é sexta-feira, é dia de libertação, dia de oração forte, porque nós precisamos, verdade, de um descarrego. Deus afastar todo mal, inveja. Nós vivemos num mundo, sabe, de inveja, de olho grande, pessoas querendo puxar o tapete, enfim. Os dias são maus, são de trevas, mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E hoje eu quero orar para que você procure a Igreja Universal do Reino de Deus e receba libertação. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque Deus vai te livrar, vai afastar todo mal contra você, tá bom? Vamos orar já já. Eu volto, filhinhos de Deus, suplicando a Deus em seu favor. E antes de eu chamar os testemunhos que a nossa produção preparou, quero deixar à sua disposição o nosso apoio em tempo de crise. DDD 11 3573 3472. Você pode entrar em contato agora se você precisa de ajuda, uma orientação, uma palavra que venha te fortalecer. Lembrando, como o bispo disse, daqui a pouco o momento da oração. Agora nós vamos a resultados. O que não faltam são pessoas que depois que fizeram uma aliança com Deus, chegaram aqui na Universal, tiveram suas histórias, suas vidas transformadas. E lembrando, a nossa produção me fez lembrar aqui que nesta segunda, dia 11 de maio, nós vamos entregar para vocês o elemento da unção. Você já sabe o que é esse elemento? Primeiro vamos acompanhar esses relatos, depois eu falo para você. Seu nome? Carla. Alex. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança? Como é que está agora, Alex? Antes da aliança, eu vivi uma vida muito miserável. Antes de entrar na aliança, eu estava na faculdade ainda e eu tinha vícios. E por conta desses vícios, acabava que eu não estudava, não me dedicava aos estudos como deveria. E isso acabou trazendo reprovações nas disciplinas, que acabou acumulando dívidas, além das dívidas de cartão de crédito. Então, quando eu cheguei, o senhor estava falando na oração aqui agora e era o meu caso. Era dívidas de cartão de crédito, era dívidas estudantis. Mas quando eu firmei um pacto com Deus, primeiro eu busquei pela minha vida espiritual, recebi o Espírito Santo. Então, eu busquei o bem de Deus, o bem maior. E foi aí que Ele me ajudou. Então, eu me formei, consegui quitar todas as minhas dívidas. Deus abriu uma nova área. Eu sou formado em Educação Física e sou especialista em natação para bebês. A criança nasce, com 6 meses já vem para mim, para eu ensinar a nadar. Então, aquele viciado que não estudava, que estava reprovado, hoje é formado, pós-graduado e tem fila de espera. Hoje a minha agenda ela é lotada, eu tenho fila de espera. Tem mães que esperam 3, 4 meses para abrir uma vaga. Miséria acabou? Acabou. Hoje a gente tem o nosso carro, eu tenho a minha moto esportiva, que era um sonho de criança. A minha esposa, ela não precisa trabalhar, ela vive em casa. Assim, o que Deus nos abençoou, nos proporcionou. A gente como que quer, tem a nossa casa própria, projetada, tudo da maneira que Deus quer. Deus abençoe. Seu nome? Eduardo. Qual foi a vitória depois da aliança? Bispo, eu tive um dinheiro bloqueado pela liquidação de um banco. Não, eu tinha esse dinheiro e ficou bloqueado. Fiquei meio que desesperado, não sabia o que fazer. Através da aliança aqui, vindo na reunião, foi dada uma palavra que mudou o meu pensamento. Vim aqui, o bispo, o homem de Deus, falou para a gente assim, carta de Paulo aos Romanos 12:2. Essa palavra ela é para transformar a mente do homem. Então, aquela preocupação, aquele tormento, aquelas noites sem dormir, preocupado com isso, mudou com a palavra dada aqui no altar. Com a palavra. Aí, o que eu tenho que transformar? O que eu fiz? Porque o procedimento era passar um aplicativo no celular,
Você baixaria o aplicativo do Fundo Garantidor e esse Fundo Garantidor ressarciria a pessoa que tem o dinheiro bloqueado. Foi isso que eu fiz. Passei meus documentos e a imprensa noticiando que estava pagando, que as pessoas estavam recebendo aquele recurso. E eu não. Com a palavra que foi dada aqui, da transformação da mente, eu passei um e-mail. A palavra, Deus falou comigo, falou, passa um e-mail para esse fundo garantidor. No que eu passei o e-mail, depois da reunião aqui, 2 dias o dinheiro estava na conta, bispo. Saiu. Saiu. Em paz agora. Bloqueado, estou em paz. Graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Gustavo. Ariel. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança, como é que está agora, Ariel? Bispo, quando eu cheguei no pacto, nós estávamos recém-casados, morávamos numa casa de favor, de 2 cômodos só, e era muito apertado. E logo em seguida, a gente tinha 2 trabalhos também, e Deus falou com ela que nós íamos conquistar nosso apartamento. Logo em seguida, descobri a gravidez dela, sabia que minha filha ia nascer, e decidi construir em cima dessa casa que a gente morava de favor. Só que a construção foi às pressas, então muita água caía dentro de casa, chovia dentro de casa, tinha aquela vida bem ruim. E aí ela determinou que nós conquistaria nosso apartamento. E aí então eu entrei em negociação com o vendedor. O vendedor, ele 2 vezes negou a proposta que a gente ofereceu e eu fiz um propósito, um pacto com Deus, uma aliança. E aí eu determinei que eu ia passar na frente daquele prédio, onde é o apartamento, para a gente orar e determinar que seria nosso. E aí eu fiz durante algum tempo, e na 3ª vez que a gente enviou a proposta para o vendedor, ele falou para a gente que nem precisaria da entrada, a gente poderia já fazer a compra do imóvel e a gente assim conquistar o nosso imóvel. Assim aconteceu, a gente conseguiu comprar o imóvel, compramos toda a mobília da casa, que a gente também não tinha, que a gente morava de favor, então a gente mobiliamos a casa também, e até então eu trabalhava em 2 empregos, tinha minha profissão e um emprego CLT, para compensar. E de 3 meses para cá, eu decidi largar a mão do CLT a qual eu tinha e Deus abriu as portas grandemente na minha vida, na nossa vida. Mudou tudo? Mudou tudo, sim, senhor. Deus abençoe. E cada história, pastor Igor, é uma alegria em nós, porque nós acompanhamos muitas dessas pessoas que chegaram aqui endividadas, com a vida no fundo do poço, e depois dessa unção, desse propósito, tudo mudou na história delas. E é o que tem que acontecer também na sua vida. Então, independente do que você estiver enfrentando agora, tome a decisão de estar conosco nesta segunda-feira. Escolha o melhor horário. Você pode vir nessa segunda, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 19h30. O horário fica a seu critério. Nosso endereço é esse, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Inclusive, nós vamos acompanhar agora um intervalo que fala mais sobre esse propósito especial. Em seguida, voltamos. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Por isso que nessa segunda-feira, então, você é o nosso convidado. O pastor Igor vai estar às 10 da manhã, na verdade, 10 da manhã, ele volta ao meio-dia e às 18 horas. Não é isso, pastor? Exatamente. Nessa mesma fé, orando por todos e entregando o elemento sagrado. Nós estaremos às 7 da manhã, às 15 e às 19h30. Em todos os horários temos estacionamento, escola bíblica, você não paga nada, inclusive para receber também o elemento da unção. Aproveite, pelo menos nessa segunda-feira, faça um esforço para vir receber este elemento. Entrada, estacionamento, como eu disse, e inclusive o elemento, tudo isso é gratuito. Bispo Sérgio Mota, agora é a vez do Senhor de orar. Vamos unir forças e determinar que todas as pessoas que estão nos assistindo sejam abençoadas. Graças a Deus, nós vamos orar
e suplicar ao Pai que está nos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que o teu reino venha nesse hospital, que o teu reino venha neste lar, que o teu reino venha neste casamento e que bata em retirada, meu Pai, toda enfermidade, toda inveja, todo olho grande. Meu Deus, liberta o teu povo da angústia, da depressão. Salva aqueles que oram comigo, aqueles que participaram da programação e que querem, meu Deus, a manifestação do teu poder. Eu suplico o teu favor, meu Pai, para que traga paz, para que traga luz, ilumina este lar, ilumina, meu Pai, esta vida. Abençoe o copo com água, quando ela beber desta água, ela receba forças para viver e vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Beba desta água sua agora. Procurar a Igreja Universal do Reino de Deus próxima da sua casa, fazer uma corrente de oração, procurar um atendimento, um aconselhamento. Você vai vencer porque está escrito, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Vamos em frente. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, nessa sexta-feira, desejando a todos os filhinhos de Deus um final de semana feliz e muito abençoado pelo Altíssimo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. É isso aí, Bispo. Um grande abraço para o Senhor. Agora, venha buscar este elemento. Será que dá tempo de esperar mais um pouco? Eu não acredito. Por isso, nesta segunda, gratuitamente, venha receber o elemento da unção. Segunda-feira, 11 de maio. Ao chegar aqui, você também vai ouvir falar a respeito do dia de Pentecostes, uma data onde nós da Universal, pastores, bispos, obreiros e membros, estamos já há alguns dias em preparação. A data será no dia 24 de maio, um propósito único em todo o mundo, onde existe uma Universal, nós estaremos unidos numa só fé neste dia de Pentecostes. Saiba mais através deste vídeo. Por 50 dias, um gesto de preparação e fé. A unção com o azeite de Israel, entregue no evento Família ao Pé da Cruz, para o recebimento e manifestação da maior promessa. Vamos ter o Pentecostes acontecendo em todas as igrejas, onde estiver a igreja do Senhor Jesus. Você vai receber o Espírito de Deus. Em todo o mundo nós vamos fazer esse movimento. Diariamente, você vai se ungir e da mesma forma como o Espírito Santo desceu no cenáculo, ele também vai descer sobre sua vida. 50 dias de unção e os 7 domingos rumo ao dia de Pentecostes, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar.